Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 3. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 3 do PET 2, a gente vai falar sobre o gênero textual poema, que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, além da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo, ou seja, aquele que você tem que interpretar o que significa. Não é aquele sentido que está presente nos dicionários, mas sim um significado que o autor do texto poético, vai construir na sua mente, né? Então, o sentido conotativo é aquele que você tem que interpretar o que o autor quis dizer. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse poema aqui, ó, Minha Condição, que basicamente foi utilizado pela autora para demonstrar, para representar qual que é o seu processo de criação artística, qual que é o seu processo de escrita de poemas. Então, nesse poema aqui, o eu lírico, né, que é a voz que fala dentro do poema, explica quais que são as suas motivações para escrever, para produzir poesia, e o que esses versos, o que essa produção escrita significa em sua vida. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder as questões. Questão 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de verso e de seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. Letra A. No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? É o seguinte: o tema do poema são as motivações que levam à escrita de um poema. A relação entre o eu lírico e o assunto é que o eu lírico utilizou o poema para falar sobre seu processo de criação de poemas. Quais são suas próprias motivações e o que a produção escrita significa em sua vida. Letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa, que você tem que interpretar. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse texto? Que figura de linguagem está presente nesses versos? Acender faíscas, no contexto do poema, é uma metáfora para representar o efeito que o eu lírico espera que seus versos provoquem, fazer o leitor renovar suas esperanças, sua força interna, se sentindo estimulado, motivado, determinado a enfrentar as adversidades e promovendo transformações. Letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa, que é aquela linguagem que a gente encontra nos dicionários, a linguagem básica, a linguagem simples, que é o significado mais comum das palavras? Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. A linguagem denotativa também aparece no poema, provavelmente porque a autora quis aproximar os significados das suas reflexões da vida real, do mundo concreto, da dura realidade em que ela está inserida. E alguns versos que comprovam a minha análise são esses aqui, ó. Não escrevo para matar a fome de multidões. Não escrevo para governar um povo. Questão 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja,
Poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Ou seja, é um trecho do poema em que o eu lírico fala sobre o próprio processo de criação de um poema. Então, podem ser esses versos aqui, ó. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Questão 3. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Esses versos significam que a autora usa o poema como espaço de fala e propagação de ideias dela e das pessoas que a cercam e que muitas vezes são silenciadas por fazerem parte de classes oprimidas. A poesia tem, então, o papel de uma espécie de panfleto, de cartaz, de propaganda, no sentido de meio de divulgação e defesa de ideias. A poesia, nesse contexto, é o megafone que faz ser ouvida a voz de um povo. Questão 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós leitores, nos questionando. E você? Para que escreve? Use o espaço a seguir para responder a essa questão. Então, como eu sou professora de língua portuguesa, as informações, os textos, as produções que eu escrevo, elas normalmente têm essa função didática, essa função de ensinar, de trabalhar o conteúdo de língua portuguesa. Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Então, você vai escrever por que você escreve? O que leva você a escrever? Quais que são as suas motivações? Quando você escreve um texto, você escreve para desenvolver a sua escrita? Você escreve para expressar os seus sentimentos? Você escreve um diário, por exemplo, para reviver as suas memórias, para guardar as suas memórias? Você escreve para se divertir? O que faz você escrever? Ou você simplesmente escreve para se comunicar, para expressar as suas ideias para o mundo, para interagir com o outro, para interagir com outras pessoas? Então, você vai escrever aí por que você escreve. Então, a minha resposta ficou assim, ó. Eu escrevo para fazer brilhar a língua portuguesa, com toda a sua diversidade e complexidade, para que ela, a nossa flor do lácio, parafraseando Olavo Bilac, seja conhecida, valorizada e usada com criticidade e autonomia em todas as suas versões, desde os contextos mais formais até o simples. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Oswald de Andrade. Observação, eu não fumo não, tá, gente? Sou contra o cigarro, inclusive. Esse trecho que eu citei faz parte do poema modernista Pronominais, de Oswald de Andrade, no qual ele faz uma crítica à supervalorização do português padrão e, consequentemente, a desvalorização do português do povo, marcado pela oralidade e informalidade. Então, eu coloquei esse trecho aqui, ó, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, só para representar uma forma de falar mais informal. Isso é uma citação, né, uma menção a um poema do Oswald de Andrade. Questão 5. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico, eu marquei a letra A, mas eu confesso que eu fiquei com bastante dúvida nessa questão. Mas pelo contexto geral, pela análise geral que eu fiz, a resposta correta aqui é a letra A. Escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas, por acreditar
nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3 do PET 2 do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem bastante o vídeo para me ajudar, se vocês puderem, e a gente se vê nas próximas correções. Beijo, tchau!